Tira a foto Obrigado, de Gilmar Mendes abraçando o Barroso. Só eu não guardo mágoa. Ó, não guardo mágoa. Vai. Cara do Dá um abraço. Falta o demônio ali. Dá um abraço e vaza, brother. Dá um abraço e vaza. Tá vendo ali? Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, cheio de ofensas, grosserias. Você tira a foto Obrigado, de Gilmar Mendes abraçando o Barroso. Só eu não guardo mágoa. Não. Como é que é? Eu não guardo mágoa. Não, mentira. Pedrão, bota aí, bota aí. Não, mas tem essa fala ou não? Isso é... Não está escrito. Não, ele falou. Não falou, guardo mágoa. Tá em todas as manchetes, todos os portais. Não guardo O mágoa. Gilmar Mendes diz que não guarda mágoas. Ali, ó. Gente. Não guardo mágoa. O Max, ali, o Max, se eu ver, eu não acredito. O Max vendo, eu não acredito. Nem eu. Ali, Max, ó, não guardo mágoa. Olha o abraço, olha o abraço. Olha o abraço. Valeu, brother, vai embora. Ah, não, pode olhar, a foto anterior. Cara do Foto anterior. Valeu, vai lá. Vai. Cara do Dá um abraço. Falta o demônio ali. Dá um abraço e vaza, brother. Dá um abraço e vaza. Tá vendo ali? Ó. Olha a cara do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes tá putaço. Vaza, Mas meu não irmão, guarda vaza. mágoa. Não guarda mágoa. Comunista não esquece, Max. Não, mas isso daqui tem um fundo interessante. Ou seja, o Barroso realmente está fugindo da Magnitsky. Tá, E o Gilmar Mendes está puto com isso. claro. Porque o Luiz Roberto Barroso ontem, no discurso de despedida, ele fez uma referência a cada um dos colegas de STF. Na hora que chegou o Gilmar Mendes, ele teve que falar daquela briga que eles tiveram logo no início ali, né? O senhor é um Não, a psicopata. produção já tá com vídeo na bala. Ele falou a verdade sobre Gilmar Mendes, né? Naquele momento. Aí depois a coisa foram ficando quase que amiguinhos, né? Ou pelo menos chegaram a um ponto que nenhum guarda-mágoa do... Dá play. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra no tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha. Está suspenso pelo período É muito feio isso. Nós estamos no Supremo Tribunal Federal. Presidente, estou com a palavra. Eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e suspendendo a continuo. para o voto. Não, eu estou com a palavra e continuo, presidente. Suspenso ou não está? Está Não, suspendendo. eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Levantou. Eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche seu escritório. Ministro Barroso sai do STF para tentar fugir da lei Magnitsky, só que caiu num outro problema muito grande. Nós vamos mostrar isso aqui agora. O pessoal ali da Timeline vai trazer aqui essa matéria e vai mostrar também um discurso aqui caloroso entre os dois, que acabou agora em um abraço. Mas será que o Gilmar Mendes está feliz com isso? Olha só o problema que o Barroso acabou de arrumar e logo em depois tem uma matéria, pessoal, que você vai ficar de queixo caído com o que eu vou mostrar aqui. Vamos para essa matéria, dá um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, a hora é agora, se inscreve aí, olha o que temos para mostrar aqui. Continuo com a palavra. Levantou. Eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche seu escritório. Eita! Fecha o seu escritório. Imagine isso hoje, né? Fecha o Lex. Mas a mulher Fecha o seu a escritório. mulher do Gilmar Mendes, Dona Guiomar, também não tem? Tem, pô. Fechamos todos, então. O legal de Dona ser... Vivi, da mulher do O Toffoli. legal do STF é essa capacidade da dramaturgia, né? O STF consegue fazer briga de traveco ficar diferente, né? Porque é igualzinho, né? Já viu? Traveco brigando, dois travecos brigando, um puxa a peruca do outro. A cara deixa Eu tô rindo, Alan, porque é ridículo. Onde que você vai ver isso acontecer na Grã-Bretanha? Não. Você não vai ver notinha de ministro falando não guardo mágoa. O juiz da Suprema Corte dizendo vai com Deus. Né? O senhor é feio, ridículo, não tem amor no... Gente, o que é isso?
É isso que o Brasil se tornou. O Edmar Valente tá falando, tudo isso que ele disse ao Gilmar cai como uma luva Tá terminando no Xandão também. Não, ele tá terminando um relacionamento amoroso. É. Essa carta foi essa. Não guardo mágoas, querido. Tá? Não guardo mágoas. Pra melhorar, daqui um ano você me procura. Quem sabe podemos reatar nosso relacionamento. Cara, mas É carta de amor. a cara do Gilmar Mendes abraçando o Barroso. Não, legal ele selecionar essas duas fotos, né? Uma de vaza e a outra... Porque o Gilmar Mendes é o abandonado. É a mulher ou o homem que foi traído. Então ele tá ficando pra trás. Porque eram três, né? Eram três que foram Três. citados. Aham. O Moraes, o Barroso e o Gilmar Mendes. O Barroso capitulou, renunciou. Deixou a linha de frente, meu. Se vira aí. O Barroso entendeu a mensagem. Eu já presenciei, não quero presenciar mais nada, não. Volta à normalidade. Eu tô presenciando o ministro com carta de amor. Entre a tapas e câmera beijos, que eu não sei a letra. Que dia Magnitsky, cara. Que dia Magnitsky. Vou te falar. Isso que você falou, Max, é como eu também percebi, cara. Pulou do barco total. Total. Roeu a corda. Cara, 22 essa milhões, a só um apartamentinho. Mas era essa a intenção do governo Trump. Não, é só um detalhe, me desculpa, para você ver como foi importante o Eduardo Bolsonaro ter feito só no Alexandre de Moraes. Olha a divisão. O pessoal não entendeu, falou assim, aí o Bolsonaro Todo protegendo mundo, Gilmar Vai Mendes. todo mundo. Exato, era isso que eu ia falar. E a intenção, que era realmente mandar o recado de que, olha só o que vai acontecer com um, mas não, né? Pode acontecer com você, que é um homem fraco. Nós estamos numa pandemia de homens fracos. É mais ou menos como os inquéritos do Alexandre de Moraes, que são uma espada na cabeça de todo mundo. Você começa com um, com outro, você coloca a espada na cabeça de todos. Sim, exato. E todos acabam se unindo. Por exemplo, eu não vejo cenário sem inquérito do pessoal do Novo apoiando o Bolsonaro. Sem os inquéritos. Tirem os inquéritos, tirem todos os inquéritos. O pessoal do Novo vai passar a atacar o Bolsonaro loucamente. Esse tipo de coisa não é muito bom a gente explicar nos eu- detalhes, não. Ao vivaço. Pois é, né? Vamos lá, superchats, bora. Paraquedista, o Didi Red Pill fez um vídeo falando de uma possível delação premiada do Barroso com a justiça americana. Podemos acreditar nessa possibilidade? Então, teve gente que descartou isso. Eu falei assim, não, eu acho possível. Eu comentei. Nós comentamos isso ontem. Nós falamos sobre isso ontem. A probabilidade do Barroso começar a ceder mesmo. Porque, porque, vamos lá, antes de eu sair. O Barroso é um poço de vaidade. Sim. A vida dele é acadêmica. Então ele é um poço de vaidade. O Gilmar Mendes, ele criou faculdade, ganha dinheiro ali com esses esqueminha dele judiciários. O Barroso não, o Barroso ele quis provar que ele era o professor do direito. E ele colocou isso para si próprio como o baluarte desse novo modo de fazer judiciário. Que é você não mais ler a lei, mas você interpretar a lei e sair em socorro do que você considera como minoria oprimida. Então inclusive quem quiser entender bem a mentalidade do Barroso, tem um curso maravilhoso com o doutor Henrique Lima, lá na Academia Conservadora, que ele era ex-procurador-geral do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ele dá aula na Academia Conservadora. E ele explica esse novo judiciário, essa nova mentalidade. Porque essa mentalidade do judiciário atual, ela nem sequer é legalista. Vamos dizer que ela fosse legalista. Normalmente o pessoal fala como no Brasil, né? Tem os garantistas aqui e tem o pessoal que não é garantista, que quer a aplicação da lei de maneira mais séria. Nem isso a gente tem mais. Porque, por exemplo, as garantias do Felipe Martins não foram respeitadas. As minhas nunca foram respeitadas. As do Jair Bolsonaro nunca foram respeitadas. As das vítimas do 8 de janeiro inteiras não tem nenhuma garantia constitucional sendo respeitada. Então, nem garantista o tribunal é mais. O tribunal é essa nova mentalidade de fazer judiciário, onde você interpreta a lei de X. Não, mas esse X vai deixar o coitadinho oprimido ali, minoria, sofrendo. Então, a gente muda o entendimento para favorecer o coitadinho oprimido. O Barroso aprendeu isso onde? Em Harvard. Então, o Barroso, ele é baluarte de algo que ele se orgulha de pertencer, que é aqui, Harvard, essa escola maldita que mudou a mentalidade do direito internacional. Então, para ele mandar uma mensagem pro coleguinha dele lá, o Bambambam de Harvard, falar, foi mal, não posso mais te visitar, eu não posso mais ir na sua festinha, não posso mais receber prêmio, não posso mais dar aulinha aí em Harvard. Para eles, isso é a morte do Barroso. Gente, lembrando, o Barroso nem tá na Magnitsky. Foi só o visto.
E a ameaça da Magnitsky. E a ameaça da Magnitsky. Mas assim, foi só o visto. No Barroso foi só a mão no pescoço, Jamil. Porque quem dá o Não curso, rolou nada mais do que isso. Só isso já deixou o Barroso arrepiado. mas quem dá o curso é o doutor Henrique, não é o Barroso. Não, não. O Henrique Quem dá o quê? O curso. Qual é? Ele palestra, administra o curso. Olha o... A Kombi não perdoa Lá- nada. Rapaz, Na lá, metralhadora. Lacombe de Desde camisa ontem. polo é... Desde ontem. Ó, Gisa, a culpa não é minha não, viu? Não tô fazendo isso. Controle. Por isso que eu acho que assim, o Barroso, meu irmão, ele existe sim a possibilidade Ele arregar. dele chorar, como ele já tá chorando ontem. A gente não mostrou o Barroso mendigo? Bombou, tá? Mendigo do Falando. visto. Ah, é? do visto. Bombou. Você botou na timeline também, não? Não, Eu compartilhei. Eu nem vi. Então, o Barroso mendigo, ele vai fazer de tudo. Ele tá desesperado. Bem, enfim, deixa eu... Pois é, só que o que o Barroso não esperava e também o Gilmar Mendes não estão esperando é o que vai acontecer aí nos próximos dias em Brasília, que é a aprovação da anistia ampla, total, geral e restrita. Não tem nada de dosimetria, de diminuir pena, não. É anistia total. Olha só o que vai trazer aqui o Constantino, que está ali exilado nos Estados Unidos, assim como os outros também, o Alan dos Santos e o Ernesto. Olha só, pessoal, a anistia vai ser sim aprovada e veja o que ele tem para trazer aqui, um discurso de um político que quebrou tudo e vai trazer a verdade sobre essa tal anistia. Confira aí. O Brasil tem preso político. O Brasil precisa aprovar a anistia e não dosimetria, viu? Os pragmáticos ao excesso não enxergam nada disso. Ignoram, por exemplo, o discurso belíssimo que fez o Polon. É coisa pena. O grupo central aí. Reduz igual para todo mundo. Doutor, embora eu não concorde com a posição de Vossa Excelência, eu entendo. Aqui nessa casa funciona assim: você vê numa ponta o PT que quer deixar todo mundo na cadeia e Vossa Excelência acredita que nós queremos anistia. O primeiro erro está aí. Nós não queremos anistia. Nós toleramos a anistia ampla, geral e restrita porque é o único remédio jurídico para sanar esse absurdo. Eu poderia elencar para o senhor quais os princípios de direito penal, processual penal, direito constitucional que foram lesados. Eu sou professor disso há mais de 20 anos. No entanto, a gente iria até amanhã. Eu desafio qualquer jurista do Brasil, citar sequer um que não foi desrespeitado, a começar do promotor natural. Agora, como nós vamos aceitar a diminuição da pena, chame-se lá do que quiser, se o Supremo sequer observou os princípios de direito penal, processual penal e constitucional vigentes, como a Bia citou, da consunção, da absorção, um ato implicou em uma dezena de crimes. Isso não acontece nem para traficante, nem para latrocida, nem para homicida. Como efeitos sequer apontados para um indivíduo não foram observados, não há individualização de conduta. Tem sujeitos condenados a mais de 14 anos porque fizeram um vídeo do gramado. Não houve, fulano quebrou um microfone, Beltrano quebrou uma vidraça. Os processos são terrivelmente nulos e eu não estou entrando nem na fraude que o Tagliaferro aponta. Estou apontando apenas requisitos formais. Então não pense, Vossa Excelência, que a anistia é o ápice do que nós queremos. A anistia é um desrespeito em relação à ordem constitucional. A anistia é o reconhecimento de que essas pessoas, em tese, teriam cometido algum delito, mas não cometeram. Houveram uns e outros que quebraram isso ou aquilo. Individualize. O Supremo tem câmeras. O direito processual penal e a persecução penal impõem que o Estado demonstre sem equívoco alguma culpa, pois senão não haverá Estado de Direito. Ou nós barramos esse desrespeito ao devido processo legal, ou nós estaremos assassinando o Estado de Direito. Vossa Excelência entenda que a anistia é sim o mínimo aceitável dentro desse processo e não existe outra que não a ampla, geral e restrita. Isso é apenas... Certíssimo. Nós queremos anular esses julgamentos todos farsescos. Enquanto isso, o senador flagrado com dinheiro na cueca critica a PEC da blindagem. Vai na contramão da história. Chico Rodrigues afirmou que a legislatura do Congresso ficaria marcada se permitisse a aprovação do projeto. Ou seja, essa é a turma que tem o monopólio da ética, que voltou a empunhar a bandeira anticorrupção. E tem cínico, oportunista, que se diz de direita, fingindo representar
a alternativa a essa polarização entre os quadrilheiros do PT, os comunistas, fãs de ditaduras, e Jair Bolsonaro com Paulo Guedes, com Salles e por aí vai. É uma piada de mau gosto. Olha lá, o Rodrigo Maia, o inexpressivo Rodrigo Maia. Eu, Lira e Temer somos de direita. Quer dizer, está muito claro o esforço em retomar o teatro das tesouras aqui. Eles estão tentando se colocar à direita, porque se direita é o Rodrigo Maia, o Temer, o MBL, o Moro, acabou. Essa direita faz frente à esquerda, porque não existe extrema esquerda, e qualquer outra coisa é extrema direita que precisa ser ignorada e apagada da política, que somos nós, os conservadores todos, para valer. Então, isso é uma estratégia manjada, funcionou por décadas no Brasil, quando votávamos tomando Plasil em Aécio Neves, mas não mais. As pessoas acordaram. Onde está Geraldo Alckmin, que era o mais conservador dos tucanos? Está como vice de Lula. Então, esse teatro não engana mais ninguém. Todo mundo já sabe, por exemplo, que o MBL é um cavalo de Troia da esquerda tucana dentro da direita. Só que a diferença é que a gente não aceitou esse presente dos gregos. A gente rechaçou. Leva esse cavalo feio daqui. Ninguém quer. Enquanto isso, a reforma administrativa que o Bolsonaro não conseguiu aprovar, mas meu amigo Paulo Ebel estava preparando, e era uma intenção do governo, em que pese os boicotes até internos aqui, né? De muito funcionário público, milico e por aí vai. O Brasil deve gastar um recorde de 1,7 trilhão com servidor público em 2025. Continua trabalhando para pagar os impostos em dia, meu amigo. Inclusive, desnecessário dizer que o judiciário é o grande ponto fora da curva. É o judiciário que tem uma remuneração média muito acima, com todos os penduricalhos e por aí vai. E a gente sabe como é que funcionam os esquemas. Se o Brasil te preocupa, se os rumos do país te assustam, parabéns, é sinal que você não é um alienado. Eu estou aqui para te dar o caminho das pedras para você fazer remessa da sua suada poupança e não deixar que o seu dinheiro caia nas garras dos comunistas. A Fair USA é sua consultoria de câmbio. O Góes tem 30 anos de experiência nessa área. Tem o link aqui embaixo, os dados do WhatsApp. E na bossconsta.com, vá lá na ala de serviços, tem lá também a Fair USA, manda mensagem que a equipe responde. Cria logo uma conta no exterior e começa a fazer remessa, meu chapa. Última pauta, rapidinho sobre a STF, que eu já falei muito essa semana. Daniela Lima, STF vê luz, elogia Lula e retoma debate interno sobre penas dos golpistas, depois da ONU. Ou seja, se a porta-voz da chefe de gabinete do Barroso, que ela entregou a fonte, diz que eles estão vendo luz agora no fim do túnel, é sinal que eles estão no escuro. Obrigado, Dani, por confirmar, então, que eles estão nas trevas com as sanções. Agora, como disse o Paulo Figueiredo, essa luz pode ser um trem vindo na direção deles, tá? Não vamos achar que, por conta da química do Lula com o Trump, acabaram as sanções. É muito prematuro concluir isso. Sobre a Daniela Lima, entrevistando no Roda Viva, aliás, Tarcísio, quem ainda faz no Roda Viva Vera Magalhães, esse pessoal todo, só entrevistando gente do sistema? É o dinheiro da Fundação Padre Anchieta que banca essa farra, do estado de São Paulo. Mas eu mostrei até para minha esposa, né? Olhe para o seu marido, olhe para a pessoa amada, como a Daniela olha para o Barroso. Nada mais a declarar. Por falar em Barroso, se despede da presidência do STF
E o Gilmar Mendes diz que a gestão dele vai ser lembrada pela condenação de Bolsonaro. Como disse o Jeffrey Schickini, para um ditador, o maior troféu é eliminar o opositor político. Qual o legado do Barroso? Foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje. Nós derrotamos o bolsonarismo. Esse é o legado. Um legado de ativismo, de militância, de politização da corte. Afinal de contas, é um ministro que confessa que pretende empurrar a história, recivilizar o país. Ele se acha o Rousseau de Vassouras, um iluminado que veio trazer modos para seres bárbaros que vivem na Idade das Trevas. Mas ele está tristinho com a perda do visto americano. Isso ele está. Perdeu Mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas da ONU. Eu enterrei a PEC do atraso, a PEC do voto impresso, no Legislativo. O Barroso, por ser um pavão supremo, e a vaidade é o pecado preferido do diabo, o Barroso confessa os crimes. Ele também achava que João de Deus tinha um poder transcendente e que o Cesare Battisti era inocente, porque ele olhou nos olhos do Cesare Battisti. Sendo que depois o Cesare confessou que matou 4 em nome do comunismo. Qual o legado de Barroso? À frente da corte? A cara da própria corte. É uma Suprema Corte militante, extremamente politizada, que fez de tudo para derrotar um adversário político e recolocar o ladrão na cena do crime. Ou seja, são ministros que cometeram crimes ilícitos. Se você aponta isso, se você os critica, você não está atacando o STF. O truque todo deles consiste nessa malandragem. Confundir deliberadamente crítica aos atuais membros do STF com ataques à instituição. O Kim Jong-un e o Xi Jinping fazem a mesma coisa. Se você criticar o Xi Jinping, você está atacando a China. Ele e a China são uma só coisa. Meu amigo Flávio Gordon escreveu sobre isso tudo na Gazeta do Povo hoje. De quantos tagliaferros precisaremos? Ou seja, quanta gente que atuou para beneficiar o sistema precisa se dar conta que tem que botar a boca no trombone, entregar os crimes dos chefes. Os magistrados, camaradas, decidem quem pode falar, o que pode ser publicado, quem pode disputar eleições, suspende-se o devido processo legal, tudo em nome da defesa da democracia, o paradoxo perfeito. Detalhe, o Barroso, de novo, teve a pecha de mentir, dizendo que não há censura no Brasil. Ele é mitomaníaco. Ele mente que nem sente. E diz que temos que vencer a mentira. A toga deixou de ser símbolo de imparcialidade para virar uniforme de campanha. A lei, que deveria ser escudo contra o arbítrio, converteu-se em espada para cortar cabeças dissidentes. Gordon está corretíssimo. É nisso que se transformou o STF, e o símbolo da gestão do Barroso é exatamente essa imagem. A imagem de uma espada da justiça sendo usada sem a venda nos olhos para degolar cabeças de opositores políticos. Enquanto isso, Alexandre de Moraes teria ficado muito irritado com as sanções à sua esposa, mas era necessário. Por que era necessário? Porque a dona da grana, nessa promiscuidade que virou a justiça brasileira, onde cônjuges podem ter escritórios de advocacia que levam causas milionárias ou bilionárias para o STF, era ela que cuidava da grana. Então, para ser eficaz a Magnitsky contra um abusador dos direitos humanos, tinha que pegar a mulher, e o Instituto Lex Luthor
Eu sempre fico na dúvida se tem o Luthor depois ou não. Acho que ele não colocaria de forma tão escancarada, né, o nome de Lex Luthor. Deve ser algum erro meu. Que era uma holding patrimonial, que gastou 16 milhões em um só ano com imóveis. Mas dizia lá, Instituto de Estudo, sei lá o quê. Igualzinho ao Gilmar Mendes, que tudo leva a crer, pode ser a próxima bola da vez. Tomara. Porque ele e a senhora Guiomar são muito parecidos com o casal Moraes. Ela tem um escritório, é sócia do Bermudes, que é um dos maiores escritórios do país. Ele tem o IDP, muitos interesses em Lisboa, fazendas. Imagina ele sob a lei Magnitsky junto com a esposa. Aí a República pode ser salva. Pois é, pessoal, o Barroso pulou fora do barco porque ele está vendo que tudo isso que está acontecendo ali em Brasília tem data para acabar e o próximo a ter a lei magnística ali sancionada vai ser o Gilmar Mendes, com certeza, se não for o Pacheco, né? Rodrigo Pacheco, que pode ir por STF e que foi o grande responsável por talvez tudo isso que nós estamos vivendo aqui, porque ficou ali durante 4 anos segurando as cordas ali, justamente para não passar nenhum pedido de impeachment no Supremo Tribunal Federal. Então tem 2 na mira ali do Donald Trump e do Marco Rubio, que é o secretário ali de Donald Trump. Um deles é justamente o Rodrigo Pacheco e outro é o Gilmar Mendes. Esses 2 com certeza serão os próximos. O Barroso não é bobo nem nada, tem um patrimônio multimilionário, talvez chegando até R$1 bilhão. Ele tratou de pular fora. Por quê? Se as portas dos Estados Unidos estão fechadas, daqui a pouco, escreva o que eu estou falando, pessoal. Se essa turma não recuar, daqui a pouco vão ter países na Europa também que vão ter leis magnísticas, sanções e outras mais, cancelamentos de visto. Por que eu estou falando isso? Porque tem brasileiros, repórteres, jornalistas e até deputados que estão na Europa denunciando de manhã, de tarde e de noite o que tem acontecido aqui no Brasil. E não demora muito para sanções virem ali também da União Europeia. Por isso que o Barroso já tratou de pular fora, lavou as suas mãos e o Gilmar Mendes não gostou nada disso. Gilmar Mendes ficou tiririca. Agora preste atenção, pessoal. Essa anistia vai ter que passar. Sabe por que ela vai ter que passar? Porque o Congresso Nacional não quer saber de mais nada a não ser da anistia. Pelo menos o pessoal de direita. O pessoal de direita colocou isso ali como não tem como, tem que ser anistia. E aí o que acontece? Eles vão ganhar tempo, né? Quando você está numa situação de pressão, onde você precisa tomar decisões, tudo que você quer é ganhar tempo. E qual o tempo que eles estão tomando? O processo do Jair Bolsonaro está correndo ainda no judiciário. Agora estão aguardando ali, né, a defesa apresentar recurso, tentar diminuir pena e tal, para então o judiciário decretar a prisão de Bolsonaro e dos outros réus ali em caráter regime de fechado. Só que enquanto tem esse tempo aí, o Hugo Mota está ganhando tempo, está empurrando com a barriga, ele está empurrando com a barriga. Porém, pessoal, os advogados estão indo atrás para que essa anistia seja votada ainda agora, neste mês de outubro, ali em Brasília, e justamente para não pegar o recesso. Daqui a pouco vamos entrar em recesso, tanto no Congresso Nacional quanto no Judiciário, recesso de final de ano. E é tudo que eles querem empurrar esse negócio para o ano que vem. Ano que vem, que é ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, e aí fica tudo complicado. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é conservador, se você quer ver a mudança do Brasil, se inscreve aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, você clica, se inscreve, vai ficar muito bem informado. Se você quer anistia, liberdade dos presos políticos e quer que a direita volte no país, então se junte a nós, se inscreva aqui nesse canal. Vamos ficando por aqui e até a próxima.